Olá, como estão? Mais uma vez aqui para o nosso Terapia em Grupo. E hoje é o último Terapia em Grupo dessa temporada, pelo menos. A gente deve retomar o ano que vem. Vamos ficar um período de férias desse projeto, pelo menos. E hoje eu vou fazer um vídeo, uma terapia em grupo bem menor do que os habituais, porque eu quero fazer alguns apontamentos e complementos das 3 terapias em grupos anteriores aqui do mês de outubro, que foi em comemoração ao mês das crianças. Então eu vou falar alguns tópicos que eu acabei não falando e eu acho importante, eu acho bacana, justamente para a gente observar, né, ampliar as informações que estão ali contidas dentro daquele elemento simbólico e aproximar para as eventuais consequências e repercussões das nossas próprias vidas. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Corrêa, psicoterapeuta junguiana, e tenho essa proposta do terapia em grupo justamente para criar alguma possibilidade de contato com o que é possível acontecer numa terapia individual. Então a ideia, a gente usa aqui fios condutores, então sempre trazemos filmes, mitologias, contos de fadas, lendas, né? Então a gente teve uma semana aí, algumas semanas atrás, eu trouxe uma ópera, então a gente leu a ópera, fez uma interpretação da ópera e ampliamos, sempre principalmente com o fio condutor, né? O objetivo, né? Sempre com a técnica principal que é fundamentada na psicologia junguiana, mas não restrita a apenas ela. Não sei se eu já falei, hoje a gente está fazendo a última gravação para o Instagram. A gente já falou várias vezes que o celular para o Instagram não é tão bom, a gente tem muito melhor opção de imagem aqui com o celular que eu utilizo para fazer a gravação no YouTube. E aí a gente tem algumas limitações também de cortar, de edição, de deixar uma coisa mais bacana para a gente deixar aí publicado para ter acessos. Vamos continuar fazendo as gravações no ano que vem, pelo menos da terapia em grupo. Tem outras coisas aqui no canal, outras playlists que dá para vocês acessarem e terem informações e conversarem aqui com a gente. Mas então hoje é o último aqui do Terapia em Grupo, dentro do Instagram, com esse vídeo grandão, porque tem as limitações aqui da plataforma e fica difícil da gente fazer a publicação aqui no Instagram também. Bom, os últimos terapias em grupos que nós trabalhamos no mês de outubro, que foi o mês das crianças, nós elencamos então o Branca de Neve, a Cinderela e o Chapeuzinho Vermelho. Eu senti falta de alguns pontuamentos, não vai ficar longo esse vídeo, eu não vou contar história, né? Então, por favor, acessem as 3 últimas publicações do Terapia em Grupo, dá para vocês verem aqui pelo Instagram também, então acesse lá para poder ter informação. Eu trago sempre várias versões, né? Faço complementos entre quais são as diferenças de uma versão e outra. E aí quando eu conto, pelo menos basicamente ali o conto, especialmente esses aqui que a gente conhece, que eu trouxe especificamente para aqueles que tivessem um conhecimento mais amplo, né, e mais popular mesmo, que muitas pessoas soubessem. Mas eu trouxe as versões originais, que é um pouco diferente da versão normalmente propagada aí pelos estúdios Disney. Vou pontuar alguns detalhezinhos que eu acabei passando, os vídeos acabaram ficando grandes para variar, e eu acho interessante compartilhar para a gente ter essas informações aqui registradas também. Então, acesse os anteriores, veja lá a contação de todo o conto, toda a ampliação que a gente conversa lá, e aí observa o que faltou, que eu gostaria de que colocasse, que contemplasse nos vídeos anteriores, fica aqui então separadinho. Eu tinha em mente, só para também deixar registrado, eu tinha planejado fazer uma análise mais aprofundada, trazer um material que é em cima de um filme, Minha Vida Noutra Vida, que eu utilizei na minha monografia. Pretendia fazer um trabalho em cima deles e dividir esse vídeo em 2 ou 3 episódios e publicar no mês de novembro. Mas eu decidi deixar esse trabalho, essa análise para o ano que vem também. Em algum momento eu devo subir aqui no canal. Então o Terapia em Grupo oficialmente está entrando em férias hoje e retoma provavelmente no finzinho de março, início de abril. E no meio do caminho tem outras coisas aqui no canal, vocês vão acessando, como eu já acabei de mencionar.
Vamos começar então. Mais um detalhe aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu fiz uma averiguação dos tempos. Então vai ter a minutagem ali, onde que tem a introdução, onde que eu começo a fazer a contagem do conto junto com as outras versões e onde inicia a análise propriamente dita, para ficar mais fácil, porque tem vídeos. O Cinderela ficou com 1h16, se eu não me engano. É longo, nem sempre as pessoas têm aqui à disposição. Não vai ter terapia em grupo semanal nova, mas eu também já havia comentado que eu vou fazer alguns recortes dos materiais anteriores e aí a gente vai publicar em pílulas alguns pedaços de algumas das terapias em grupo, justamente para poder facilitar aí algum tipo de contato. Então vai estar publicado aí ao longo dessas próximas semanas. Bom, vamos começar. Vou começar por Cinderela, que foi o último que eu publiquei. Então, gente, uma das coisas, eu até cheguei a falar, né? Eu falava, olha, vou falar disso, mas daqui a pouquinho eu continuo. Mas aí eu emendava no assunto e acabou ficando a informação para trás. A primeira que ficou para trás tem a ver com o Pele de Asno. Se vocês assistirem lá, eu começo a falar sobre um livro que uma pesquisadora traz algumas informações interessantes e ela tem lá um catálogo de cursos onde ela fez o acesso e tem inúmeras versões de Branca de Neve e inúmeras versões de contos. Os contos foram catalogados com base em algum fator comum. Então, quando tem a ver com mãe que morre, quando tem a ver com fábula, quando tem a ver com algum elemento mágico. Então, eles vão lá categorizando os contos e o 510A. E imediatamente na sequência, mas ainda na mesma numeração, 510B, tem um conto chamado Pele de Asno. E o Pele de Asno, ele tem muita similaridade, é um conto antiquíssimo, mais até do que o que a gente tem mais contato, que é o da Cinderela. Mas esse conto ele tem muitas similaridades, embora tenha algum enredo, alguma história pregressa a quando a gente tem o contato com o fato da mãe da Cinderela morrer e o pai se casar. Na versão da Disney o pai morre também, mas aí tem uma dinâmica lá. Nesse Pele de Asno, na verdade, essa Cinderela, ela foge do pai. Tem algumas versões do Pele de Asno que a mãe não morre, outros que a mãe morre. Uns dá conta que a mãe morre no seu leito de morte, ela pede para o marido, faz com que o marido prometa para ela que só vai se casar com uma nova mulher que for tão bela quanto ela. Ele concorda com essa prerrogativa. E ele fica procurando no reino, né, nas vizinhanças, para poder encontrar uma mulher para desposar e se casar com ela. Mas ele não encontra, ele não consegue cumprir a promessa que ele fez para a mulher e fica procurando, até que a Cinderela cresce por um pouco, né? Ela ainda é criança, mas ela cresce um pouco, fica um pouquinho ali entre a adolescência e a infância. E esse pai cai de amores por Cinderela, justamente porque ela é a única que se equipara à beleza da mãe. E aí tem versões que essa Cinderela nesse conto aí, se eu não me engano é chinês, inclusive tem nomes característicos, né, com essa região, mas essa filha tem versões que ela já foge, né, que ela nem tenta nada, e tem uma das versões que traz, essa pesquisadora traz, que ela coloca um monte de tarefas para esse pai cumprir, para ela poder se casar com ele, porque ela não quer, obviamente, que isso aconteça, e o pai faz tudo que ela pede, faz todas as atividades, as tarefas, os desafios que ela propõe para esse pai cumpre, e aí até que ela vê que não vai conseguir mesmo enganá-lo, aí ela também resolve fugir, e aí ela acaba indo para um outro vilarejo que tem a dinâmica similar ao desenvolvimento de príncipe e tudo mais que acontece lá, que a gente já está mais habituado do Cinderela. Mas esse traz um componente prévio e principalmente trazendo a dinâmica aí desse pai
que quer se casar com a Cinderela. Então, na verdade, ela foge desse pai e vai acabar caindo numa família que ela passa a ter toda a dinâmica de Cinderela propriamente dita. Um outro aspecto é a função do número 3. O número 3 eu já falei em alguns contos, se eu não me engano, eu falei no Branca de Neve, que também tem a questão do número 3. E outros contos eu acabei trazendo também, mas o número 3, principalmente aqui no Cinderela, tem as 3 irmãs, tem as 3 noites na versão dos irmãos Grimm, na versão do Perrault e na versão Disney é diferente, mas tem, né, tem essa dinâmica de número 3. Tem as 3 tentativas de prova de sapato, né, na verdade passa por todo o reino, mas ali na casa da Cinderela propriamente dita, passa pelas 2 irmãs, pelas 2 meia-irmãs, que tem uma dinâmica de uma corta os dedos, a outra corta o calcanhar, dá uma olhada lá que a gente falou sobre isso. E aí a própria Cinderela que calça e cabe perfeitamente o sapato dela, tem a dinâmica do 3. Isso tem a ver, que eu já falei em outros contos, se eu não me engano, eu trouxe sim a dinâmica lá no Branca de Neve, porque tem uma das versões da Branca de Neve que tem 3 tentativas de assassinato da Rainha Má, e ela vai amadurecendo ao longo dessas tentativas. No caso do número 3, que aparece em todos os contos de fadas, também tem a ver com essa dinâmica de elaboração das circunstâncias que estiver envolvida ali. Então, na primeira tentativa é muito fácil, é muito previsível. Na segunda tem uma certa resistência, vai ganhando alguma maturidade, vai ganhando algum aprendizado. Na terceira, ou é efetivamente concluída o desfecho fatal, porque no caso da tentativa de assassinato, ela não assassina efetivamente a Branca de Neve, mas a Branca de Neve cai em hibernação por anos a fio, até que o príncipe vem tirar desse sono profundo. A gente já fala de Branca de Neve, falamos bastante lá no vídeo, dá uma olhada lá. E aí, no caso aqui da Cinderela, também tem esse aspecto de processo de crescimento, de maturação, de desenvolvimento da dinâmica que está acontecendo ali. O outro ponto significativo que eu acabei não falando, é sobre o sapato. A gente falou bastante sobre o sapatinho de cristal, mas eu não trouxe uma questão muito interessante que tem a ver, que o sapato acaba trazendo agregado, entre outras coisas, acaba trazendo agregado a questão fálica. O pé, de modo geral, na antiguidade, eu já trouxe outros contos que a gente comentou sobre isso, tinha, né, não faz nem tanto tempo assim, no século retrasado, tinha um certo fetiche de pé, não sei se alguns ainda têm hoje, mas enfim. Essa questão especificamente da prova do sapato, eu trabalhei, a gente elaborou bastante, porque é que esse sapato não perde o encantamento, que fica com o pé fica com o príncipe, o outro pé fica com a Cinderela, e aí tem a dinâmica do príncipe fazer a jornada. A gente trabalhou tudo isso lá no vídeo da Cinderela, dá uma olhada. Mas efetivamente, para a prova do sapato, e porque para o reino inteiro não serve e só para a Cinderela funciona, cabe perfeitamente o pé nesse sapatinho de cristal, que em outras versões é de ouro, outras é de cetim, mas né, na versão que a gente tem mais popular, e a de Perrault também é cristal, tem a ver com a justa medida da coniuncio, né? Tem toda uma dinâmica do príncipe também para poder fazer o encontro dessa Cinderela. Ele não descobre aonde ela está imediatamente, ele faz um trabalho de desenvolvimento ali que a gente trabalhou bastante, mas só cabe efetivamente o pé que tem, que é da proprietária, né, que é a Cinderela, que de fato tem a ver com aquele relacionamento que está prestes a ser consumado. Então essa dinâmica fálica, né, tem a ver mesmo do encaixe perfeito, como se o pé fosse o falo, efetivamente e simbolicamente, e o pé fosse a vagina da mulher, que é o complemento entre o masculino e o feminino, que tem um encaixe perfeito. Então, achei interessante trazer isso para vocês, porque é complemento que eu acho que é importante compartilhar e a gente amadurecer e desenvolver essa dinâmica.
sobre a análise do conto. E aí a ideia é que eu sempre faço as provocações e as propostas, né? Nesses 3 pontinhos só, tem um jogo inteiro da dinâmica ali do conto Cinderela, mas desses 3 pontinhos, a provocação que eu faço para vocês é qual é a disrupção que você está sofrendo ou está provocando no seu meio, pegando a imagem simbólica desse pai que não tem noção e quer desposar, quer casar com a filha porque a mãe fez algum tipo de reivindicação e ele acatou aquela reivindicação consciente ou inconscientemente, mas ainda assim está assumindo e está seguindo aquele ditame que é insano. Né? Quais são as insanidades que você faz parte como objetivo ou que você efetivamente está provocando insanidade dentro da sua vida? O que é que você está acatando que falam para você e que não deveria acatar, mas ainda assim você está acatando e vai sofrer algum tipo de consequência, consequentemente provocando consequências no entorno que você estiver envolvido? A questão do número 3, aquilo que a gente já falou mesmo, e o do sapatinho. Quais são os encaixes perfeitos que você almeja, presentifica ou experimenta nos seus dia a dia? Eu não estou falando só para a questão de relacionamento sexual, né, de afetivo, amoroso, mas né, o que é que encaixa perfeitamente no seu trabalho, o que é que encaixa perfeitamente com os membros da tua família, o que é que encaixa perfeitamente com as suas dinâmicas de espiritualidade, né? O que é que dá efetivamente encaixe perfeito ou que está precisando se submeter a um encaixe forçado, né? Ou seja, cortando os pés, como foi da primeira filha, cortando o calcanhar, ou seja, né, se podando para encaixar em um lugar que você não é o perfeito, não é o mais adequado para você. Fica aqui a provocação só sobre esses pontinhos aqui da Cinderela. Sobre a Branca de Neve, eu acho que, deixa eu ver, a dinâmica do número 3 que eu mencionei lá também, e aí eu acabei não mencionando sobre uma dinâmica alquímica, né, as fases alquímicas, as 3 principais fases alquímicas que a gente pode fazer uma representação no desejo da mãe e aquilo que a gente trabalhou lá no conto que está lá 3 semanas atrás, sobre as fases da vida do desenvolvimento da Branca de Neve em relação e em contrapartida com o desejo primordial da mãe, né, da rainha mãe, que são branca como a neve, com os lábios vermelhos ou corada como o sangue e os cabelos negros como o batente da janela, que era ébero, acho que era isso. E aí a gente tem no desenvolvimento alquímico que a gente transmuta analogamente, imageticamente, metaforicamente para os processos analíticos todos, que são nomes latins, tá? Que é o albedo, pela ordem, né? Que branca como a neve é o albedo, é o branco, o sangue tem a ver com o rubedo, e o negro, que é o batente e o cabelo, tem a ver com o nigredo. Pela ordem de desenvolvimento é nigredo, albedo e rubedo, e ainda tem um terceiro que é um quarto que é o citrinitas, que não é tão mencionado, embora também tenha seu valor, também seja significativo. Basicamente são os 3 primeiros, mas esse daqui ele fica entre o albedo e o rubedo. O nigredo é o batente da janela lá, que tem a ver com a dinâmica da mãe, da rainha mãe, que está dentro de casa. A gente trabalhou essa dinâmica com a perspectiva que ela tem do externo, que é o que ela está vendo, através da janela. Então ela tem primordialmente aquela moldura da janela, que é toda a dinâmica do conteúdo, que também tem a ver com as questões de morte espiritual. Ela está no inverno, no contexto que ela faz o desejo, ela está no inverno, então está caindo a neve lá fora, que está associado ao albedo, que tem a ver com a purificação.
Então, quando ela deseja que a Branca de Neve seja branca como a neve, é justamente desejando essa pureza para essa criança, para essa filha, para essa descendente dessa rainha mãe. E aí, quando ela está lá distraída entre a vida e a morte, né, entre a morte representada pelo Nigredo e a purificação, né, a elevação representada pelo branco da neve, distraída naquela dicotomia, ela se fere com a agulha porque ela está fazendo bordado ali naquela dinâmica. E quando ela fura o dedo, tem as 3 pinguinhos de sangue que caem na neve e deixa borrada a neve, né? Que é da onde ela tem o desejo da boca vermelha, e alguns trazem que é a corada como essa rubor, né? Rubor da cor vermelha, que tem a ver com a iluminação. O amarelo fica entre o branco e o vermelho tem a ver com o despertar, né? A gente pode olhar para essa dinâmica imagética na hora que ela fura o dedo com a agulha que ela está fazendo o bordado, que ela desperta, e a partir da dicotomia entre morte, pureza e elevação, ela desperta e faz o processo de iluminação, que é justamente a personificação da filha dela, que ela vai acabar gestando pelos 9 meses, pelo período normal de gestação, mas ela própria morre quando a Branca de Neve nasce, dando continuidade. Um outro ponto que eu reouvi, eu sabia que eu tinha comido algum anão. Eu falei dos anões Zangado, Dengoso, Feliz, o Soneca, o Atixim, o Doc, que é o mestre, e eu acabei pulando, gente, o Dunga, que tem a ver com... O Dunga, vocês lembram, né? O Dunga é o mudo, é aquele que não fala, que não fala, mas isso não significa que ele não se comunica. E aí a gente trabalhou os outros 6 ali, a gente falou quais são as representatividades que tem a ver com a personalidade, né, complementar da Branca de Neve, o que cada um deles representa e ajuda ela a desenvolver, que ela ainda não tinha. E o Dunga é uma desses aspectos que a gente trabalha lá, a dinâmica do ânimos, é um desses aspectos que também é desenvolvido, que é a dinâmica da comunicação não verbal. E mais do que isso, tem lá as versões que a gente encontra de textos originais, tem a versão Disney, e eu mencionei para vocês que também tem uma versão de um seriado que eu gosto muito, que chama Once Upon a Time, Era Uma Vez. E lá nesse seriado tem uma dinâmica bem interessante, porque a mãe, ela morre também, mas como eu mencionei para vocês lá no vídeo, ela não morre na hora que a Branca nasce. Ela morre quando a Branca já tem ali entre 7 ou 8 anos, que é mais ou menos quando dão conta que a Rainha Má bota a Branca de Neve para correr, né, para ser morta na floresta pelo caçador. Lá no conto desse seriado, a rainha mãe também morre por uma doença qualquer lá. O pai, depois de um tempo de luto, também se casa com a rainha Má. E essa Branca de Neve, ela fala pelos cotovelos. Ela é ingênua, imatura, infantil, tem um bom coração sim, mas ela não ela acaba personificando, ela faz uma fofoca para a mãe da Rainha Má, nesse Once Upon a Time, a Rainha Má de verdade é a mãe da Rainha Má. E ela é que domina, ela que faz às vezes, inclusive tem uma pontada ali de madrasta, né? Mas embora seja a mãe de fato da Rainha Má, essa Rainha Má, ela é obrigada a casar com este rei, que é o pai da Branca de Neve. Ela amava outra pessoa, um outro rapaz, mas a mãe dela faz o que faz e a trama para ela se casar com este rei, porque ela tem interesse na questão do prestígio, do dinheiro e tudo que vem envolvido com casamento de interesse. E aí ela não é má, ela é boa, ela é bacana, é uma rainha bem, né, uma rainha bem legal, é bacana mesmo. E aí ela tá casada, mas tá ali na dinâmica com o affair dela, né, que era o namorado dela ainda. E aí a Branca de Neve
acho que ainda não está no dia do casamento, prestes a casar lá, e aí ela acaba descobrindo que a rainha que está prestes a ser a mãe dela, a madrasta dela, ama outra pessoa. E aí a Branca de Neve vai, ingenuamente, acaba contando para a mãe da Rainha Má. A mãe da Rainha Má mata esse namorado, essa pessoa que a Rainha Má gosta, e ela não tem mais alternativa, porque ela não tem mais um amado, e aí que ela fica má. Aí que ela se torna a rainha má da Branca de Neve, porque ela fica vingativa, ela fica magra, ela fica lá um monte de questões, então tem as dinâmicas. Nesse Once Upon a Time, ele traz muito o lado... o outro lado da história, né? Por que é que a rainha má fica má? Por que é que a Chapeuzinho Vermelho no conto lá faz... Não vou dar todos os spoilers, mas tem um monte de questões interessantes que é bem bacana. E aí eu trouxe essa questão para poder justificar a importância, mais um elemento significativo e importante representado pelo Dunga, que é o anão que eu acabei não mencionando, que é a questão de você calar, saber ouvir, né? Aprimorar a escuta, né? E não sair veiculando ou propagando tudo que se ouve para toda e qualquer pessoa, seja por ingenuidade ou por maldade mesmo. Então eu acho que isso, o Dunga, além dele provocar, incentivar e ajudar a Branca de Neve a desenvolver a comunicação não verbal, ele também ajuda ela a desenvolver a audição, a escuta, né, propriamente dita, sem ter que se colocar ou propagar o que qualquer tipo de informação que tenha sido obtida numa escuta puramente. Muito bem, um outro ponto que eu até citei, mas eu acabei não aprofundando, os contos várias versões do que é titulada como coletada pelos irmãos Grimm, e outras versões que não se sabe exatamente de onde que veio, mas né, pelo menos não tem apontamento dessa versão da Branca de Neve, dão conta que, né, versão Disney principalmente, dão conta que a Branca de Neve ela desperta quando ela é beijada pelo príncipe encantado. Nas versões todas, além Disney, né, a parte Disney, não rola esse beijo. Eu mencionei isso lá no vídeo maior que a gente fez sobre Branca de Neve, mas algumas versões dão conta que ela dorme por alguns anos, né? Tem um processo, a gente trabalhou tudo isso lá, tem um processo de amadurecimento, né, de conscientização de tudo que ela desenvolveu ao longo da trajetória dela, do desenvolvimento dela. E aí ela é relativamente ainda bem jovem, né, próxima à infância, quando ela morde a maçã e cai dura lá. Os anões mantêm ela num caixão de cristal ou de vidro, dependendo da versão. E aí o príncipe chega e aí tem lá um bem bolado e ele acaba levando a Branca de Neve para o castelo, porque afinal de contas acham que ela é morta, mas ele está arrebatadamente apaixonado por aquela figura. E aí uns dão conta que na hora que levanta o caixão, um dos empregados, né, súditos lá do rei, do príncipe, ele acaba tropeçando e nesse tropeço mexe lá o caixão e a maçã, um pedaço de maçã envenenado que ela havia mordido estava na boca dela, e isso é que fazia ela estar desacordada. Sai da boca e ela acorda. E tem lá tudo que a gente já conhece. Outros dão conta que põe o caixão em cima de uma carroça e aí passa por uma pedra, a carroça chacoalha e aí tem a mesma dinâmica, faz a movimentação do pedaço de maçã envenenado dentro da boca dela, sai, e aí quando sai ela desperta e tem lá a conversa com o príncipe encantado. E aí, tanto nessa dinâmica da representação da pedaço envenenado que sai da boca e ela tem lá a conversa com o príncipe e aceita o pedido de casamento dele, quanto no beijo efetivamente que ele encontra aquela princesa, né, aquela linda princesa deitada, dormindo, né, acha que ela tá morta e beija os lábios dela e ela desperta como se fosse a retirada do encantamento.
tem a ver com a metáfora do defloramento, né? Do coito, da relação sexual propriamente dita entre o príncipe e a Branca de Neve, que acontece ali, e aí faz o processo de conúncio entre os reis ali, porque ela é uma princesa entre as realezas, e aí estabelece o vínculo entre esses personagens e aquilo que a gente já conhece lá. Bom, acho que eu falei tudo. Acho que eu contei tudo. No Chapeuzinho Vermelho, acho que a gente conseguiu explorar tudo. Eu não senti falta de nada muito relevante que eu havia pesquisado e não havia trazido para vocês. Só fiz uma anotação aqui sobre a questão, fazendo associação com esse defloramento que eu coloquei aqui em relação ao beijo. No Chapeuzinho Vermelho tem a metáfora de devorar, né? A Chapeuzinho, na hora que ele tá lá atrás do, né, o lobo tá lá travestido de vovozinha, eles estão deitados na cama e ele devora a Chapeuzinho Vermelho, e nada mais é do que efetivamente comer a Chapeuzinho Vermelho, que tem a ver com estupro, né? Não necessariamente com uma relação consentida ali entre o lobo e o Chapeuzinho Vermelho. Mas também tem essa dinâmica de conúncio, de casamento ou de algum ato sexual envolvido ali naquele contexto. Acho que é isso, gente. Dá uma olhada lá, porque eu coloquei as minutagens para poder facilitar o acesso, pular o conto se vocês não quiserem ouvir, ou já pular direto para, né, rever eventualmente alguma coisa que a gente falou sobre a análise desses contos. Fica aí à disposição para vocês. Relembrando, essa aqui para o Instagram é a nossa última gravação desse vídeo grandão aqui. Vai ter pedacinhos, picotadinhos que a gente vai publicar, mas como live, efetivamente, esta é a última, pelo menos dessa temática aqui, desse quadro do Terapia em Grupo. E aqui para o YouTube e para o Instagram também, a gente está entrando em férias e retomamos o quadro Terapia em Grupos lá no ano que vem. Entre março e abril a gente deve retomar, e aí traz também aquilo que eu tinha proposto da temática da minha monografia. Vai ficar para o ano que vem, em algum momento eu trago para vocês também. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela atenção. Recomendo que vocês compartilhem com outras pessoas. Fiquem atentos às pílulas, né, os recortinhos que eu vou colocar aqui, que isso possa ser bem interessante. Eu vou sempre fazer indicação de onde é que tá, para vocês eventualmente se interessar assistir a terapia em grupo inteira. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.